Bom, bora lá para mais uma aula muito importante, professor Renan Carini aqui. A gente vai falar agora sobre média ponderada. E também vou dar uma pincelada em mediana, porque aparece na prova, só para a gente conseguir assimilar esses conceitos, ver como que a gente pode fazer isso na prova, como que isso é abordado também. E aqui, pessoal, só um conceito bem simples aqui de média simples. O que é a média simples? É eu pegar o número, por exemplo, vamos pensar aqui na nota de alunos. Eu tirei 10, o Fábio tirou 10. Qual que é a média disso? Eu somo as notas, 10 mais 10 dá 20, e divido pelo número de amostras, número de pessoas, no caso, eu e o Fábio. Então, 20 dividido por 2 dá 10. A média é 10. Eu tirei 10, ele tirou 10. Qual que é a média? 10. Agora imagina que eu coloquei o Bruno na jogada. Aí o Bruno tirou 8. Então é 10 do Renan, 10 do Fábio, 20, mais 8 do Bruno, 28. Só que agora eu vou ter que dividir por uma pessoa a mais, vou ter que dividir por 3. Então 28 dividido por 3 vai cair um pouquinho a média, ela não vai ficar 10, vai ficar ali, sei lá, 9 e pouquinho. Então a ideia de média simples é nada mais, nada menos do que eu somar o que eu estou calculando e dividir pelo número de amostras, tá bom? Bem tranquilinho. E depois a gente vê a média ponderada também. Então aqui, ó, vamos supor, deixa eu até mostrar para vocês qual que é a ideia aqui, como que a gente vai calcular isso? Pô, eu tenho o número de alunos e a nota, então eu tenho 5 alunos que tiraram 8. Eu tenho 3 alunos que tiraram 6. Eu tenho 10 alunos que tiraram 3. Eu tenho 2 alunos que tiraram 4. Como que eu calculo a média? Eu preciso somar todas essas notas de cada pessoa e dividir pelo número de pessoas, o número de alunos. Então eu tenho 5 alunos com 3, tenho 8. 8 mais 10 eu tenho 18. 18 mais 2 eu tenho 20 alunos. Então eu preciso somar no total quanto é que deu o acumulado de notas. Como que eu faço isso? Pô, 5 alunos tiraram 8. Vou ter que usar essa continha. E também 3 alunos tiraram 6. 3 alunos tiraram 6. 10 tiraram 3. 10 tiraram 3. E 2 tiraram 4. Então eu vou ter que fazer essa soma total de notas. Vamos fazer isso no HP? Agora que a gente já tá craque, a gente já sabe utilizar HP, ó. Vamos fazer a primeira parte aqui, ó. Vou limpar tudo, vou aumentar o número de casas decimais. E vamos lá. 5 vezes 8, que são os primeiros 5 alunos que tiraram 8. 5, Enter, 8. Lembra que a função é sempre no final. Vezes 40. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou guardar isso numa caixinha, para não ficar fazendo toda hora essa conta, não ter que anotar esse 40 no papel. Eu posso, pô, pegar o 40 e anotar aqui. Beleza, isso aqui é 40. Depois eu posso pegar isso aqui, 3 vezes 6 vai 18. Só que para não ficar fazendo esse trabalho manual, eu tenho uma HP para me ajudar. Então eu vou guardar isso nessa caixinha aqui, ó, do Soma Mais. Aqui, ó, eu já vou somando esses valores. Então eu já fiz a primeira parte, que era 5 alunos vezes a nota 8. Agora eu tenho 3 alunos que tiraram 6, então 3 alunos que tiraram 6. Então vai dar 18. Eu preciso somar isso também com aqueles 40, que já está guardadinho lá no somatório. Então vou clicar aqui, ó. Pronto. Por que apareceu 2? Porque tem 2 números. O 40, lá dos 5 alunos que tiraram 8, mais agora os 3 alunos que tiraram 6. Eu já estou somando isso. Então já tá dando lá 58. Agora eu vou usar aqui, ó, 10 alunos que tiraram a nota 3. Esses daqui, meu amigo, né? Então de recuperação. 30. Coloco no Soma Mais. Soma tudo isso aí, HP. E por fim, os últimos 2 alunos que tiraram nota 4. 2 que tiraram 4 e eu vou lá e somo. Ou seja, eu já somei esses 4 valores. E agora eu preciso saber quanto é que deu essa soma. Lembra que a gente tem que apertar essa teclinha? RCL2. Eu gosto de ir fazendo aqui porque a gente vai resgatando alguns conceitos. Então, ó, RCL2. Toda a soma de notas desses 20 alunos deram 96. Então é só dividir isso por 20. 20 divide 4,8. 4,8 é a minha média. Aqui eu coloquei uma amostra muito grande, com 20 alunos. Mas, se a gente tem uma amostra um pouquinho menor, pô, se eu tenho aqui um aluno que tirou 7, um aluno que tirou 8, e um aluno que tirou 9 e um aluno que tirou 10. Pronto. Tenho 4 alunos. Eu posso fazer isso aqui desse jeito, né? Eu posso fazer isso aqui desse jeito. Eu posso fazer 7, Enter, mais 8, cadê aqui? Mais 9, mais 10. Pronto, 34. Vou dividir por 4 alunos. 4 divide, ou seja, a média dá 8,5. Só que tá vendo que debaixo da tecla 0 aqui, ó, debaixo da tecla 0 tem esse símbolo? Esse é o símbolo de média simples. Então também posso fazer dessa maneira. Eu posso pegar aqui, ó, e colocar, ó, cadê aqui, ó? Posso pegar o 7, colocar aqui no Soma Mais. Posso pegar o 8, colocar ali no Soma Mais. O 9 e o 10. Ou seja, somei tudo e agora eu aperto esse botãozinho de média, ó, G0. Deu os mesmos 8,5. Então, é bem simples quando a gente fala de média simples, né? O próprio nome já nos diz. Bora aqui ver a média ponderada. Aqui é legal porque é aqui que aparece na prova. Aqui é um pouco mais avançado, mas é bem tranquilo. É quando eu passo a considerar
o peso que aquele ativo tem na minha carteira, por exemplo, quando eu estou falando de investimentos. Então, qual que é a média ponderada disso daqui? Renan, o que é isso, primeiramente? O que a gente precisa entender? Olha, em renda fixa eu tenho 30% da minha carteira. Em renda variável, vamos fazer em verde aqui, ó, em renda variável eu tenho 70%, ou seja, eu sou uma pessoa mais arrojada. Eu tenho 70% da carteira em renda variável e 30% em renda fixa, totalizando toda a minha carteira. E o retorno, que agora é onde eu vou mesclar. Pô, eu tive maior retorno em renda variável, mas eu tenho mais peso na minha carteira em renda fixa, então é aí que eu vou conseguir mensurar isso. O retorno da renda fixa foi 20%. Pô, a Selic devia estar alta, arrebentou. Só que a carteira como um todo dele não deve ter ido bem porque ele só tinha 30%. Tá vendo que o peso de renda fixa não foi relevante? E o retorno em renda variável? Só 5%. A bolsa foi uma catástrofe. E ele se ferrou, né? Porque ele tinha a maior parte da carteira dele em renda variável. Então, para isso que serve a média ponderada. Eu não tô nem aí que, pô, rentabilizou 20%. Você só tem 30% na carteira, não vai ser tão efetivo. Seria legal se aqui tivesse rentabilizado 20%. Depois a gente troca para ver. E como que eu faço isso na HP, Renan? Ó, na nossa HP, embaixo do número 6 é a média ponderada. Lembra, né? Isso é média, quando eu coloco esse W, ele vem de weight, que é peso. Então, média ponderada. Como é que eu vou fazer? Aqui está a ordem. Primeiro eu coloco a rentabilidade e depois o peso da minha carteira. Então, primeiro eu vou colocar a rentabilidade e depois o peso. Primeiro a rentabilidade e depois o peso. E lógico, no final eu aperto o G6 para ativar a média ponderada. Beleza? Então vamos fazer isso juntos? Ó, vamos lá, vamos começar pela renda fixa. Deixa eu colocar aqui do ladinho para vocês, ó. Vamos lá. Deixa eu limpar minha HP também. Primeiro a rentabilidade, está escrito aqui. Então, qual foi a rentabilidade da renda fixa? Foi 20. 20, Enter. E agora, o segundo passo está ali, é o peso. Qual que é o peso na minha carteira? 30. E aí, sabe onde a gente vai guardar essa informação? Na tecla de somatório. Eu preciso deixar ela guardadinha lá, então eu vou aplicar agora o soma mais. Ó, cliquei ali, pronto. Já guardei essa informação. A rentabilidade e o peso da renda fixa na carteira. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a renda variável. Então, ó, qual que é a rentabilidade? 5. Primeiro a rentabilidade e depois o peso na carteira. 5, Enter. Qual que é o peso, Renan, de renda variável? 70 HP. 70, soma mais. Pronto, já coloquei essas duas informações. Agora eu vou apertar a teclinha G e o número 6 para eu descobrir qual que é a média ponderada. Qual que é a média de rentabilidade da minha carteira? G6, 9,5. Então o meu retorno médio foi 9,5. Pô, Renan, caramba, renda fixa ganhei 20%. Por que minha média ficou tão baixa? Porque o peso de renda fixa é muito baixo. Você tinha pouco de um ativo que rendeu muito. Vamos só trocar aqui só para a gente reforçar esse raciocínio. Imagina que ele não tinha 30 em renda fixa, ele tinha 70. E aqui, ó, ele tinha 30. Olha como agora a carteira dele vai ficar muito próximo lá dos 20%. A média desse exercício que a gente fez deu 9,5, né? 9,5 de rentabilidade. Quer ver agora como ele vai estourar a boca do balão? Por que ele vai estourar a boca do balão, Renan? Porque ele tem 70% da carteira em renda fixa e a renda fixa rendeu 20%. Então ele tá bem demais. Vamos fazer essa continha? Como que a gente vai fazer isso? Mesma coisa, primeiro a rentabilidade, depois o peso. Deixa eu limpar tudo, ó. Limpo tudo. Rentabilidade da renda fixa foi 20. E o peso? Agora a gente mudou para 70. 70 soma mais. Renda variável, rentabilidade continua 5 e o peso que mudou foi para 30. 30 soma mais. Vamos apertar o G6 para a gente ver a média. Eu chuto aqui, ó, que vai dar, sei lá, uns 15, 16. Ó. G6, 15,5. Então, a rentabilidade média da carteira dele passou para 15,5. Por quê? Porque agora ele tem um maior peso na carteira naquele ativo que rentabilizou mais. Então, para calcular a média ponderada é bem tranquilo. Primeiro a gente coloca a rentabilidade, dá o Enter, depois a gente coloca o peso e coloca tudo na teclinha soma mais. Vou lá e aperto o G6. Fechado? Tranquilo? Espero que tenha ficado claro para vocês, é bem de boa. E agora, só para a gente tirar isso aqui da mente também, né? Vai que aparece. Aqui não tem nem conta, é mais algo visual, que é aqui a mediana. O que é a mediana? A mediana é o elemento que está no centro. Eu vou ordenar em ordem ali crescente e vou ver o que está no centro. Então imagina que eu tenho um número de alunos e a nota, mesma coisa. Eu tenho 2 alunos que tiraram 8, eu tenho aqui 3 alunos que tiraram 6, 3 alunos que tiraram 3 e 2 alunos que tiraram 4. O que eu vou fazer? Vou ordenar o conjunto e pegar o elemento central. Isso é a mediana. Isso é a mediana. Então, ó, como que eu vou ordenar, Renan?
2 alunos tiraram 8, 3 tiraram 6, 3 tiraram 3 e 2 tiraram 4. Eu vou começar em ordem sempre crescente. Então, ó, qual foi a menor nota? Não foi essa aqui? Quantas pessoas tiraram? 1, 2, 3, ó, tá vendo? 3 aqui. Agora, quantas pessoas tiraram a nota 4? Vamos até fazer de outra cor. Quantas pessoas tiraram a nota 4 aqui? Espera aí, deixa eu fazer tudo na mesma legenda para ficar mais claro. Quantas pessoas tiraram a nota 4? 2. Então, ó, 1, 2. Beleza, agora eu vou para a nota 6. Quantas pessoas tiraram 6? 3. 1, 2, 3. E por fim, quantas pessoas tiraram a nota 8? 2. 1, 2. Eu ordenei já na ordem crescente, agora eu vou pegar o elemento do centro. Ih, Renan, mas não tem um elemento central. Nesse caso, não. Então a gente pega os 2 do meio, soma e divide por 2. Então aqui, ó, eu vou deixar 4 números para a banda da esquerda, 4 números para a banda da direita, pego esses 2 elementos centrais, 6 mais 4, e divido por 2. Ou seja, a mediana é 5. Então vamos supor que, que eu tivesse outro número aqui. Vamos supor que eu tivesse outra pessoa que tirou a nota 8. Aí eu ia já ter de cara um elemento central. Eu ia ter, por exemplo, aqui, ó, um número, 2, 3, 4, 5 para a banda da esquerda, 1, 2, 3, 4, 5 para a banda da direita, e o meu elemento central seria esse daqui, ó, seria o número 6, porque ele seria o que ele seria o que estaria ali no meio, beleza? Então, quando eu tiver um elemento já no centro, ele é a mediana. Quando eu tiver 2, que é o nosso caso aqui, porque a minha amostra era um número... quantos números tinha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Era uma amostra par, eu vou ter 2 números ali brigando a posição. Pô, o 4 e o 6, quem que é a mediana? Soma os 2 e divide por 2. Tá bom? Então aqui a mediana, no caso, seria 5. Beleza, pessoal? Então, aqui é pra gente conseguir entender, trouxe alguns outros exemplos para ficar bem claro para vocês também. Fico por aqui e te vejo na próxima, hein? Tamo junto!